Nós temos mais uma caminhada agora. Nós vamos ouvir uma palestra que eu estou muito interessado. Eu vou traduzir, não sei se eu vou conseguir prestar atenção. Mas eu queria chamar o Nathan Johnson. Ele já foi diretor de uma escola internacional na Venezuela. Is that right? This is not good on your ear here. Yeah, just a second. Vou arrumar o microfone dele enquanto eu falo, tá, gente? Obrigado. Obrigado. Obviamente que as escolas não vão muito bem na Venezuela, certo? Então ele precisou deixar a Venezuela algum tempo atrás e começou uma academia bilíngue no estado da Flórida. É Flórida? South Carolina, Charleston, South Carolina. Charleston, South Carolina, ok. E ele então dirige essa academia e ele tem grande interesse em bilinguismo, pesquisa dentro dessa área, ele tem um doutorado. E ele vai nos falar hoje, por que eu fiquei interessado no tema do Nathan. Ele vai nos falar um pouquinho da base teológica. A gente fala muito em mercado de bilinguismo, né? Todo mundo falando de bilinguismo, abrir escola bilíngue, vamos conquistar o mundo. Mas por quê? Por que bilinguismo é uma obra que nós devemos fazer pelo reino? Quando você mudar o seu mindset, a sua perspectiva do porquê, talvez você tenha um desafio muito maior diante de você, da bênção que Deus pode trazer sobre crianças em escolas bilíngues. Então nós não vamos tratar do mercado, nem da oportunidade do mercado. Nós vamos tratar das razões, do porquê isso é importante. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos esse dia, agradecemos tudo que o Senhor já nos deu, presenteou até agora. Rogamos, ó Senhor, Tua graça, bênção, misericórdia sobre nós. Oro agora pelo Nathan, quando ele vai nos falar. Dá-me também, ó Deus, condição de interpretá-lo e de fazer com que a mensagem seja de fato compreendida e entendida e nós sejamos abençoados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amen. Sentemos, queridos. I can control it with this. Yes, you can control. There you go. I hope it will work. If not, I can stand there. You want to change? Yeah, let's change. Ok. A gente vai trocar de lado, gente. Eu não sei traduzir desse lado. I don't know how to translate on this side. So I don't know how it's going to work. So, Let's see how. There you go. How beautiful my Portuguese is. Ok, Right? ele vai tentar o português aqui. Ele fala espanhol, vamos ver. I would like to pray again. Eu gostaria de orar de novo. Lord, we don't understand that somehow our voice goes before your throne. Senhor, nós muitas vezes não entendemos como a nossa voz chega diante do Teu trono. Somehow right now, from your throne, you see us and you hear us. Mas nós sabemos que do Teu trono, Tu nos vês e Tu nos ouves. And Jesus, we know you always do the will of the Father. E, Senhor Jesus, nós sabemos que Tu sempre fazes a vontade do Pai. And we would ask, in accordance with the Father's will, E nós então pedimos que, de acordo com a vontade do Pai, would you send your Holy Spirit here right now? nós rogamos que nos envie a voz do Teu Espírito. Fill this place, fill us with your Holy Spirit. Enche esse lugar e enche-nos com o Teu Espírito Santo. May we get to see a little more of you. E que nós possamos então ter uma percepção do Senhor. Keep your eyes closed. E eu peço, mantenha os seus olhos fechados. Imagine what it was like before creation. Tenta imaginar como era antes da criação. Usa a sua imaginação. With your eyes closed, imagine what it was like before the heavens and the earth. Então tenta imaginar como eram as coisas antes dos céus e da terra.
Before there was dark and light, antes que houvesse escuridão e luz, before there was night and day, and before all of creation. antes que houvesse dia e noite, antes da criação. What are you imagining right now? O que será que você está imaginando agora? You can open your eyes. Agora você pode abrir os olhos. I used to imagine darkness. Did anyone else just imagine darkness? Eu sempre que eu tentava pensar nisso, eu só conseguia enxergar escuridão. Quem aqui pensou em escuridão? Oscuridad. But through Scripture, we actually have spectacular glimpses of what life was like before creation. Mas nas escrituras nós temos pequenas visões do que era a vida antes da própria criação. In fact, we get some glimpses based on what happened during creation. Aliás, nós temos algumas dessas percepções olhando ou vendo o que aconteceu durante a criação. Because in Genesis 1, we get to listen to a conversation within the Trinity. Porque em Gênesis 1, nós ouvimos uma conversação dentro da Trindade. Who are we to be able to listen to a conversation between the eternal Father, the eternal Son, and the eternal Holy Spirit? E quem somos nós para poder ouvir uma conversa dessa entre o Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito eterno? I believe if we had spiritual eyes and we could see life before creation, we would see something glorious. E eu acredito que se tivéssemos olhos espirituais para ver e pudéssemos enxergar então antes da criação, nós veríamos algo glorioso. I don't know. Imagine Iguaçu during a rainstorm and multiply that by 1,000,000. Então pegue mentes brilhantes, façam um brainstorm, né, e multiplique isso por milhões e milhões e milhões. I've been to Iguaçu. It's overflowing. Ok, perdoe. Pense nas cataratas do Iguaçu, com as cataratas cheias, multiplique isso por milhões e vai ser ainda mais belo. Eu já tive lá nas cataratas do Iguaçu. And his glory before creation was boundlessly overflowing more than that. E a visão da glória antes da criação era muito mais gloriosa do que a gente pode ver quando as cataratas estão plenas e cheias. Let's read in Genesis 1. Em Gênesis capítulo 1, nós temos: então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. All right, you're going to take a minute. You're going to speak with somebody next to you. I want you to think about this. From this passage, do you see any connections between who God is and why He gave us language? Ok, nós vamos agora, prepare-se, você vai conversar com alguém ao seu lado, ok? E nessa passagem, now you do again because That's I right. forgot already. Do you see any connections between who God is and why He gives us language? Você consegue enxergar nessa passagem quem Deus é e por que Ele nos deu a língua, a capacidade da linguagem? 1 minute. Vocês têm 1 minuto para conversar um com o outro, falar sobre isso. O que você enxerga de Deus aqui e por que Ele nos teria dado a capacidade da língua? Os dois filósofos aí podem conversar sobre isso também. They talk a lot. Okay, 10 more seconds.
10 segundos. I am a treasure hunter. Eu sou um caçador de tesouros. I want to look for the triune God everywhere. E quando eu estou lendo as Escrituras, eu fico procurando sempre aonde eu posso ver e encontrar o Deus triuno. I want to look for the triune God in Scripture and throughout all of creation. Eu gosto de encontrar o Deus triuno nas Escrituras e também na própria criação. Today we will look for the triune God through language. E hoje nós vamos tentar ver o Deus triuno na linguagem. In some ways, I am modeling for you how you can connect God to a grammar class. E então, de uma certa forma, eu quero apresentar para vocês como você pode conectar a existência desse Deus triuno com uma aula de gramática. Not just connect, how you can worship God through grammar. Não só conectar as duas coisas, mas como você pode adorar a Deus por meio da gramática. I believe we can worship Him through any content that you teach. Aliás, eu acredito que nós podemos adorar a Deus por meio de qualquer conteúdo que você ensine. From the physiology of frog's feet, Desde o estudo da fisiologia do pé de um sapo na aula de anatomia, to chlorophyll, até estudar as clorofilas to fractions, e estudar frações em matemática. especially math and fractions. Especialmente em matemática e frações. But back to Genesis 1. Mas voltando a Gênesis 1, I would love to spend the whole day here, eu gostaria de passar o dia inteiro aqui, na verdade, but we'll focus on a few points. mas eu gostaria de focar em alguns pontos por causa do tempo. Connecting God with language. Conectando Deus com a linguagem. First, we see the Trinity is one God, three persons. Primeira coisa que a gente vê na Escritura é que a Trindade é um Deus, três pessoas. We see this mystery here in this passage. Nós vemos esse mistério aqui nessa passagem. We see plurality and we see singularity here. Nós vemos aqui nessa passagem pluralidade e singularidade. You'll see places where we've referred to him as singular, Deus, and we'll see times where he says things like nosa, which would be plural. E às vezes nós então enxergamos o singular, Deus, e às vezes nós enxergamos no texto nossa imagem, plural. Here in Genesis, we see both plurality and singularity. Então em Gênesis nós encontramos tanto pluralidade como singularidade. And the rest of scriptures define this plurality as the Father, Son, and Holy E o Spirit. restante da Escritura então define essa pluralidade como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. So the first truth we see here is the Trinity involved in creation. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, a primeira verdade é a Trindade envolvendo a criação. The second truth, A segunda verdade, the triune God speaks language to each other during creation. esse Deus triuno, essa Trindade conversa entre si. I mean, did you imagine that? Você consegue imaginar isso? The Father, Son, and Holy Spirit, they're speaking language to each other. Pai, Filho e Espírito Santo, eles conversam entre si, They're usam not- língua. They're not just reading each other's minds, they're speaking. O texto não diz que eles estão lendo a mente um do outro, o texto diz que eles estão conversando um com o outro. The next truth, A próxima verdade, the Trinity creates through spoken language. essa outra verdade é que a Trindade cria por meio da língua falada. In John 1, verse 3, it says the Father created through the Son. Em João, capítulo 1, verso 3, diz que o Pai criou por meio do Filho. In fact, John 1 says the Son's name is Logos. Na verdade, João, capítulo 1, diz que o nome do Filho é o Logos. Logos means the word of the Father. Ou seja, Logos significa a palavra do Pai.
In John 14, we see that Jesus only does what the Father tells him to do. E em João 14 nós vemos que Jesus faz apenas as coisas que o Pai lhe fala, lhe diz para fazer. Now we come to our fourth point. Isso me traz ao quarto ponto. The Trinity's creation is full of the many and the one. A criação dessa trindade, então, ela é cheia desse muitos e do do plural e do singular. For example, we see species of animals united in kinds. Então, por exemplo, nós vemos as espécies de animais unidas em grupos maiores, nos tipos. We see night and day united as one whole day. Então nós vemos dia e noite que formam um dia inteiro. We see 7 days become 1 week. E 7 dias formam uma semana. We see male and female become one. E nós vemos macho e fêmea, ambos tornarem-se um. And this oneness parallels how God is both three and one. E eu acredito que essa singularidade, essa unidade é um paralelo de como Deus é também um e três. I love the word universo. Eu amo essa palavra universo. Diverse, unified. Diverso e unificado. The Creator, three, one. O Criador, três, um. You see, at the essence of creation, we see an intelligent, powerful, relational triune God. Então, no universo, na sua essência, nós vemos a imagem desse Deus que é inteligente, poderoso e relacional. Esse Deus triuno é assim. We often talk about his intelligence in creation, Muitas vezes nós falamos sobre a inteligência na criação, but we can see his relationship in creation. mas nós devemos observar o relacionamento, o relacionar-se na criação. In fact, for an eternal God who existed for an eternity past, Na verdade, para um Deus triuno que viveu na eternidade passada, if he is a loving God, se esse Deus é um Deus amoroso, that means he would had to have loved for all eternity past. significa que esse Deus deve ter amado por toda essa eternidade passada. But if it was just the Father, Mas se fosse apenas o Pai, who would he be loving? a quem ele amaria? But we know for all eternity past, Mas nós sabemos que em toda a eternidade passada, the Father, Son, and Holy Spirit are loving each other. o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam um ao outro. And we see for eternity past, there's been relationship and there's been language. E nós então olhamos para essa eternidade passada e nós observamos que nela havia então duas coisas: relacionamento e linguagem. So throughout creation, we see the nature of the three and one. Então, por toda essa criação, nós enxergamos essa relação desse ou desse três e um. Fifth point, Quinto ponto. the Trinity lovingly gives humans his spirit and language. Essa trindade, de maneira amorosa, dá aos seres humanos o seu espírito e a linguagem. God loves humans differently and more deeply than other creatures. E Deus, então, ama esses seres humanos de uma maneira diferente e mais profunda do que ama as demais criaturas. And that love is manifested in that the Trinity gives us E esse amor, então, ele é manifestado no fato da trindade nos dar his spirit o seu espírito and language. e a linguagem. Kind of makes sense now when the book of James, Então, faz sentido, por exemplo, quando o livro de Tiago be careful with your tongue, diz cuidado com a sua língua, because you can bless and you can curse with it. porque com a língua você pode abençoar, mas você também pode amaldiçoar.
Because there's cosmic power in language. Porque existe na linguagem poder cósmico. Just marvel at the fact right now I'm speaking to you and you're understanding me. E é fantástico, maravilhoso, o simples fato de que eu agora estou falando e vocês podem entender. Well, at least you're understanding Mauro. Ou pelo menos entender o Mauro. The sixth point. Which I'm not sure. Yeah, they are. right. Sexto ponto. Language is an essential vehicle for the different to become one. E é exatamente a linguagem o veículo essencial para que esses diferentes se tornem um. Let me say that in a different way. Deixa eu falar de uma outra forma. Communication forms community. É a comunicação que forma comunidade. We see God speaking to Adam and Eve. Nós vemos Deus falando a Adão e Eva. We see Adam and Eve speaking with each other. Nós vemos Adão e Eva conversando um com o outro. We see Adam speaking names over creation. E nós vemos Adão dando os nomes à criação. Communication creating community. E então é a comunicação criando a comunidade. But Entretanto, humans use language to divide and to disorder. os seres humanos costumam usar a linguagem para dividir e para trazer desordem. They divide themselves and they divide themselves from God. Os seres humanos então dividem-se entre si e separam-se de Deus. And the day they sinned, their spirits that God had blown in them died. E foi no dia em que eles morreram, aquele espírito que Deus lhes soprou é o espírito que morre. But interestingly enough, Mas interessantemente, God lets them keep language. Deus permite com que esses seres humanos mantenham a capacidade de linguagem. This eternal component of his very being, he lets us keep it. Esse componente eterno que faz parte da essência do que Deus é, comunicar-se, ele permitiu que nós o mantivéssemos. Why? Por que Deus faria isso? One reason, I guess, Uma razão, imagino eu, he plans to redeem his people. ele tinha já o plano, óbvio, de redimir o seu povo. And redemption comes through faith, which comes through hearing language. E essa salvação, ela vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra, linguagem. And blessed are the feet who take that language, E abençoados são os pés daqueles que proclamam a palavra, the gospel. o evangelho. So humans were supposed to take God's image to the ends of the earth. E então é missão do homem levar essa imagem de Deus até os confins da terra. Oh, but they didn't. Mas o que acontece é que os homens não cumprem a missão. So let's fast forward all the way to Noah. Então, vamos dar um salto aqui, vamos chegar lá na história de Noé, por exemplo. God saves Noah and his family, Deus salva Noé e sua família, and he says, "Now go and fill the earth." e ele diz, então, agora vão e encham a terra. They disobeyed. Mas eles desobedecem, They stayed together. eles ficam juntos, And in time, e então, ao longo do tempo, they decided to build a big tower. eles decidem construir uma grande torre, Not for God's glory, não para a glória de Deus, for their glory. mas para a própria glória deles. So God came down and destroyed the tower. Então Deus vem e destrói a torre. No. Não, Deus não faz isso. He came down, Deus vem, and what did he do? e o que Deus faz? Yeah, he changed their language. Ele muda a língua. Why did he do that? Por que Deus faz isso? In Genesis 11, Gênesis 11, 6. verso 6. E dice o Señor, E disse o Senhor, I knew he was going to do that. I knew it. E dice o Señor, eles são só povo e falam uma só língua. vocês entenderam? E começarão a construir isso.
Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Very good, brother. Thank you. Obrigado. Point number 9. Different languages is a temporary blessing. As línguas diferentes, na verdade, elas se tornam uma bênção temporária. Forcing humans to fill the earth Elas forçam os seres humanos a encher a terra, so his glory can go to the ends of the earth de forma que a glória do Senhor chegue aos confins da terra. as we bear his image. E à medida então que nós temos essa imagem de Deus, nós levamos essa glória. But Revelation 7 Mas o livro de Apocalipse, capítulo 7, seems to indicate parece indicar one day in heaven que um dia no céu we'll speak the same language nós vamos voltar a falar uma língua comum, as we glorify the Lamb together. quando nós vamos juntos glorificar o Cordeiro. So that's God's side of language. Então esse é o lado de Deus da linguagem, Now I want to talk about our side. mas agora eu quero falar do nosso lado. How he specifically designs us to use language Como Deus especificamente nos desenhou, nos formou para usar a linguagem, to take his gospel to the ends of the world. para levar esse evangelho aos confins da terra. I want you to close your eyes again. Vamos fazer o exercício de novo. Feche os olhos. Imagine a preschooler. Imagine agora uma criança da pré-escola. Imagine a preschooler that you really love. Uma criancinha que você ama mesmo. Maybe a child, grandchild, nephew. Seu filho, seu neto, o seu sobrinho. Now imagine a really famous coach comes up to speak to you. E agora imagine que venha um treinador muito famoso e converse, venha falar com você. His name is Coach Neymar. O nome dele é técnico Neymar. And he says to you, E esse técnico famoso, ele diz o seguinte para você. excuse me, Por favor, I just happened to notice eu observei your child que essa criança, seu filho, seu neto, seu has sobrinho, the potential to become the greatest soccer player in history. tem o potencial de se tornar o maior jogador de futebol de toda a história. Open your eyes. Abre os olhos. What are you going to do? Now that you know this preschooler is going to be the greatest soccer player, what will you do by the end of this week? Agora que você sabe que essa criança tem o potencial de se tornar o maior jogador de futebol do mundo, o que você vai fazer? O que você vai fazer antes de terminar a semana? What are you going to do? O que você vai fazer? Hã? You're going to put him in soccer school Você vai levar essa criança para uma escolinha de futebol. without even observing your child. Sem observar essa criança, I can predict that your preschooler is not simply good at learning language, eu posso dizer que essa criança que você imaginou e que você ama, ele não só é muito bom e capaz de aprender uma língua, he's a genius at learning language. essa criança é um gênio para aprender línguas. You've seen it happen. Você já viu, você vê isso acontecer todos os dias. Kids go from speaking gibberish to speaking Portuguese in your house. As crianças na sua casa que só sabiam balbuciar, de repente elas começam a falar português. You don't speak gibberish. E você não fala a linguagem das crianças, você não sabe o balbuciar delas. Right? You don't say, go get your bottle. Você não fala para uma criança, por exemplo, vai pegar sua mamadeira, Gaga goo goo gaga. gaga gugu gugu gaga. Você não manda a criança pegar a mamadeira They desse just jeito. figure it out. Essas crianças, elas simplesmente aprendem. You see, oral language Observe, a linguagem oral
is one of the first things God gives us in life. É uma das primeiras coisas que Deus nos dá na vida. To think about this child developmentally. Então, imagine, pense no desenvolvimento dessa criança. We're going to build a house, Nós vamos aqui construir uma casa, 4 floors, 4 andares, during your lifetime. durante a vida inteira. The first 7 years of your life, Nos primeiros 7 anos da sua vida, you're a language genius. você é um gênio das línguas. You can't read, Você não sabe ler, you can't think very critically, você ainda não tem capacidade de pensamento crítico, but you can learn languages. mas você consegue aprender uma língua. Then your brain changes. Mas ao longo do tempo a sua mente muda. And as your brain changes, E à medida que essa mudança acontece, your ability to learn languages goes down. a sua habilidade de aprender línguas diminui. Your ability to read goes up. A sua capacidade de ler sobe. And you learn knowledge based on your language. E aí então você adquire conhecimento baseado nessa língua. In some ways, Então, de certa forma, some of the smartest kids in your school, alguns dos meninos mais espertos aí na sua escola, first graders, second graders, third graders, do primeiro, segundo ou terceiro ano, be careful, teachers. cuidado, professores, They're going to learn faster than you. eles vão aprender mais rápido que você. Around 13, 14 years of age, Quando eles chegam ali aos 13, 14 anos de idade, the brain continues to change. a mente continua a mudar. And children are able to think spatially, critically, As crianças, então, agora, já adolescentes, começam a pensar de forma espacial, de maneira crítica. start to problem solve. Eles começam a resolver problemas. And the idea is, Entendeu? E a is ideia é, if you do that well se você conseguir fazer isso bem, for many years, por muitos anos, you become wise. você se torna, então, finalmente sábio. And you start to get gray hairs. Você começa a ter cabelo branco. And so in some ways, I see this house, language, knowledge, critical thinking, wisdom. Então, de certa forma, eu vejo essa casa sendo construída. Linguagem, conhecimento, a habilidade de pensamento crítico, finalmente a sabedoria. But the second, third, and fourth floors can't occur unless you have the first floor. Mas o segundo, terceiro e quarto andar, eles não acontecem se você não tiver o primeiro andar da casa. Okay, so let's break this down physiologically. Então, agora vamos pensar um pouquinho nisso de maneira fisiológica. I need you to use your imagination. Eu vou precisar de novo que você use a sua imaginação. Let's imagine Mauro is a baby. Oh boy. Imagine que Mauro é um bebê. Say, hola, Maurinho. Digam, olá, Maurinho. Isso não vai dar certo. So when Maurinho was born, Então, quando o Maurinho nasceu, he had a brain, ele tinha um cérebro, 2 hemispheres, 2 hemisférios, 4 lobes in each hemisphere, 4 lobos em cada hemisfério, and the lobes are made up of billions of neurons. e esses lobos cerebrais são feitos de bilhões de neurônios. It's like looking at the stars in the Milky Way galaxy. Seria, se conseguíssemos olhar lá dentro, seria como olhar para as estrelas na Via Láctea. And these neurons E esses neurônios are really hungry. são neurônios famintos. They want to connect with other neurons. Eles querem se conectar com outros neurônios. Those are called synapses. São as chamadas sinapses. But because Maurinho is so little, Mas porque o Maurinho é tão pequeno, he hasn't made a lot of synapses yet. ele ainda não fez tantas sinapses. So his brain is gooey. Então, a mente dele, o cérebro dele ainda é meio pastoso. Malleable, É muito maleável. formable. É muito é maleável. Ele pode mudar a forma. Researchers call that high neural plasticity. Os cientistas chamam isso de alta plasticidade neural.
Neuroplasticidade, alta neuroplasticidade. Nada como ter um especialista no primeiro banco. There's not one lobe that's over speech. Não, e não existe um desses lobos que são responsáveis pela fala. It takes your whole brain to learn speech. Para aprender a falar, o cérebro inteiro é usado. In fact, the language center, if you can look that way, is right here. Então, aqui é o centro da linguagem. Where is it? I'm sorry. It's right here and here, aqui, here and here. Aqui e aqui, ok. Which is at the convergence of the four lobes. Que é exatamente na convergência dos 4 lobos. So the gooier the lobes are, Então, quanto mais pastosos, maleáveis esses lobos são, the more I can form this area. mais é possível formar essa área. And the more structured your brain becomes, E quanto mais estruturado o cérebro se torna se torna mais difícil to learn languages. de aprender linguagem. On the diagram in the back here, Nesse diagrama aqui, you can see the two circles, the green circle and the blue circle, they're at the convergence of the lobes. você pode ver os 2 círculos, o azul e o verde, que são a convergência desses lobos. So the more flexible your brain is, Então, quanto mais flexível for a mente, the easier you can learn language. mais fácil de aprender uma linguagem. So imagine 12-month-old Maurinho. Então, agora imagine o Maurinho com 12 meses, Mom walks into the room. mamãe entra no quarto, The occipital lobe o lobo occipital sees her. enxerga a mamãe. The parietal lobe O lobo periférico is really happy mom's in the room. é o lobo que fica contente que a mamãe chegou no quarto. The temporal lobe E o lobo temporal hears her say mommy. ouve ela dizer mamãe. She says mommy all the time. Porque essa criança fala mamãe o tempo inteiro já. You want mommy to hold you. Você quer que a mamãe te abrace, You want mommy to give you a bottle. quer que a mamãe dê a mamadeira, You want mommy to take you quer outside. que a mamãe te leve para passear. And the frontal cortex, E o córtex frontal that's his computer. é o computador. It's running statistics. Está fazendo estatística o tempo inteiro. And Maurinho thinks E o Maurinho acha she's saying mama all the time. que ela o tempo inteiro está dizendo mama o tempo inteiro. I think she's mom. E aí ele começa a pensar, eu acho que ela é mamãe. And then you move your facial muscles and your vocal cords. E aí então finalmente você move esses músculos faciais e as cordas vocais. And Maurinho says, mama. E o Maurinho finalmente diz mama. To which mom goes, wah! E essa é a reação da mamãe. And then the parietal lobe goes, nice positive reinforcement. E aí esse lobo periférico diz o seguinte, boa Ânimo. Bom encorajamento positivo. Encorajamento positivo. There you go. And that's how he forms language. E é assim que o Maurinho forma a linguagem. He sees Forma a it. língua. Ele vê, He engages in it. ele engaja com isso, He hears it. ele ouve, He processes it. ele processa. In our school, Na nossa escola, we play. nós jogamos, brincamos. We play and have fun. Nós brincamos uma brincadeira chamada Have Fun, Because playing engages their brain. porque o jogo faz com que a mente entre nesse processo, se engaje. But we play with them in a new language. Mas nós brincamos com as crianças numa nova linguagem, numa nova língua. And they hear it. E eles ouvem essa língua, And they process it. e eles processam essa língua, And they are language geniuses. e eles são gênios da língua. But we only have a window Mas só existe uma janela de tempo, from about 0 to 7 years of age. que vai de 0 a 7 anos de idade. Piaget, Piaget,
Raise your hand if you've studied Piaget. Everybody here Oh, studied okay, Piaget. Have fun translating this. Yeah. The pre-operational stage O estágio pré-operacional begins at 2 years of age. começa aos 2 anos de idade. When does it end? Quando é que termina? Show me. Fala aí, quando é que termina o estágio pré-operacional? Quantos anos? It's 7. É aos 7 anos. But we often start school Mas a gente começa a escola quando? at like 4 or 5. Aos 4 ou 5 anos. 4-year-olds need to read. Aos 4 anos a criança tem que ler, They need to do math. fazer matemática. And they're not developmentally ready. Mas as crianças nesse período não estão prontas no seu desenvolvimento. Their brain is incredible. A mente das crianças é fantástica. They'll learn it, Eles aprendem, but they might not enjoy it. mas provavelmente não vão gostar. In fact, we often teach kids by 4 and 5 years of age, Na verdade, a gente costuma ensinar as crianças de 4, 5 anos de idade. school shouldn't be fun. A escola tinha que ser boa, engraçada. Divertida, valeu, gente. Eu só aprendi inglês aos 15. I don't think your school was very fun. No, I've learned it at 15. That's the problem. Yeah. But if you can engage their brain Mas se você conseguir fazer com que essas crianças tenham esse engajamento and leverage their genius, e der esse empurrão dessa genialidade, by the age of 7, quando elas chegarem aos 7, you can have a multilingual student. você pode ter um aluno que tem poliglota. So in my house, Na minha casa, I have 3 children, eu tenho 3 filhos, 6 years old, 6 anos, 5 years old, 5 3 years old. e 3. We speak Spanish at home. Nós falamos espanhol em casa, They speak Mandarin at school, eles falam mandarim na escola and they live in the United States. e eles moram nos Estados Unidos. They're not extra smart kids. Eles não são crianças fora do normal. They have very normal genes. Eles têm genes muito normais, regulares. But they speak 3 languages. Mas eles falam 3 línguas. Because we leverage their genius. Porque nós estamos dando um empurrão nessa genialidade, Which creates a new trajectory for the rest of their lives. que vai criar uma nova trajetória para o restante da vida deles. I want to show you some research Eu quero mostrar para vocês alguma pesquisa aqui on bilingual children. sobre crianças bilíngues. Do you want to read them? Eu posso ler. As vantagens do bilinguismo. Alunos bilíngues demonstram mais envolvimento e concentração. O bilinguismo melhora o centro executivo do cérebro, o que afeta o pensamento crítico, habilidades metacognitivas e metalinguísticas. Os falantes bilíngues têm mais chances de aprender idiomas adicionais posteriormente. Alunos bilíngues têm pontuação maior no SAT, em matemática e inglês. SAT é o teste It's a college entrance exam. para entrada nas universidades americanas. Aprender outra língua melhora o inglês, no caso nosso, o português, a sua estrutura e o vocabulário, ou seja, aprender uma outra língua melhora a língua que que a criança já domina. Além do bilinguismo, os alunos apreciam e interagem com outras culturas. Os bebês que são expostos a 2 línguas demonstram vantagens cognitivas, como ser mais capaz de desaprender uma tarefa, perceber sinais de conflito e ter um melhor raciocínio que leva a benefícios como mais empatia e retardamento da demência entre os idosos. O que significa desaprender uma tarefa? Eu perguntei isso para ele, porque eu achei que If a estava baby errado. learns something incorrectly, Porque se uma criança aprende uma coisa de maneira incorreta, they're able to relearn the correct way to do a behavior. elas têm maior habilidade de aprender corretamente aquilo que aprenderam erroneamente. Which is critical thinking for a 9-month-old. O que é pensamento crítico para um bebê de 9 meses. Patricia Kuehl is a researcher
Patricia Kuehl. A Patricia Kuehl é uma pesquisadora And she has demonstrated e ela demonstrou that 6-month-olds que crianças de 6 meses hear every sound in every language. conseguem ouvir todos os sons em todas as línguas. But 12-month-olds Mas crianças com 12 meses only hear the sounds in their language context. só conseguem entender com clareza os sons que são do seu contexto de língua. But up until 7 or 8 years of age, Mas até os 7 ou 8 anos, with practice, com prática, we can retrain the brain nós podemos retreinar o cérebro to hear other sounds from other languages. para ouvir esses outros sons de outras línguas. Which is my excuse Que é a minha desculpa, why when I speak Spanish I sound like a gringo. porque quando eu falo espanhol eu pareço um gringo. Because I can't hear certain sounds since I learned it after 8 years of age. Porque eu não consigo ouvir determinados sons, porque eu só fui aprender esses sons depois que eu tinha 8 anos de idade. So in summary, Então, sumariando, I've given a very simple justification of why 0 to 7-year-olds are language geniuses. eu dei assim uma explicação muito simplificada do porquê crianças de 0 a 7 anos são gênios da linguagem. The beauty of bilingual education E a beleza da educação bilíngue and bicultural education e educação bicultural is leveraging these geniuses é a habilidade de empurrar esses gênios to open a whole new world to these children. para abrir diante deles um novo mundo. Where we break down walls of language and walls of culture. Porque nós podemos então quebrar barreiras de língua e barreiras de cultura. I'm very sorry to say, E sinto muito em dizer your child probably é que o seu filho provavelmente will not be the next Neymar. não será o próximo Neymar. But Porém, your child is a language genius o seu filho, a criança na sua casa, é um gênio linguístico who has the capacity que tem a capacidade to reach people de alcançar pessoas all over the world no mundo inteiro, of other languages em outras línguas, and other cultures. em outras culturas. Based off that foundation, E então, baseados nesse fundamento, I believe language immersive education eu acredito que o ambiente de linguagem de imersão, that is focused on seeing the glory of the triune God que é focado em ver a glória desse Deus triuno, has the potential tem o potencial to inspire world changers. de inspirar gente que vai mudar o mundo. Matthew 28:18 to 20. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Muito bem. Thank you, brother.